Boa noite, a paz de Jesus Cristo a todos nós, irmãos e irmãs. Hoje eu tô passando aqui para conversar com vocês. Eu quero falar um versículo da Bíblia que eu estava hoje na igreja. A gente falou, foi a segunda leitura de Romanos, capítulo 8, 28 e 30. Mas me chamou a atenção esse versículo. Um único versículo. Eu queria conversar com vocês sobre ele. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que versículo lindo, maravilhoso, e que versículo tão cheio de poder, né? No meu ponto de vista. Por quê que todas as coisas cooperam para o bem? Uma pergunta, essa pergunta ficou me martelando ali durante a missa, o tempo todo. Por que que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Um povo eleito? Já nasci predestinado a ser salvo? Já tem pessoas que nascem predestinadas a não serem salvos? Não. Aqueles, me veio o entendimento que o que eu pude entender. O seguinte: as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por quê? Porque quando eu amo a Deus, quando eu amo, eu faço a vontade, né? E se eu amo a Deus, eu vou fazer a vontade dele. Eu vou renunciar ao mundo para viver a vontade dele. 100% para viver? Eu acho que não. Que 100% renunciado ao mundo foi só o próprio Deus que passou por aqui, né? Jesus Cristo. Nós renunciamos, mas a gente não consegue renunciar 100%. Mas a gente ama a Deus. E amando a Deus, o que que a gente faz? A gente deixa o pecado de lado, o pecado mortal. A gente acaba deixando de lado coisas que a gente sabe que é errado por amor a Deus. E aí entra a questão. As coisas começam a dar certo para mim, né? É onde a prosperidade chega, é onde a saúde chega, né? É onde a felicidade, porque quando a gente é cristão, por mais dificuldades que a gente passa, e passamos por muitas, o povo que passa por prova, é quando você decide ser um cristão fiel, né? Então, mas a gente passa feliz, porque a gente tem a certeza de que a gente vai vencer. Foi isso que eu entendi, entendeu? Nesse versículo, nesse único versículo. Não quer dizer que nascemos, a gente já nasce salvo, todo mundo. Mas há aqueles que decidem seguir o caminho da salvação e há aqueles que decidem a não seguir esse caminho. Querem a salvação, mas não querem a renúncia. Não querem renunciar ao pecado. Não querem renunciar àquilo que Deus condena. E a Bíblia nos diz o seguinte: não dá para me servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao pecado. Até na Bíblia, o versículo onde fala sobre, eu não me lembro o nome agora, o número agora, mas fala sobre o dinheiro, entendeu? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro. E nesse caso aqui, falando diante desse versículo aqui, eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao pecado, entendeu? Né? É isso que eu vejo nesse versículo, né? Onde ele fala, todas as coisas contribuem e contribuem de verdade, né? A gente que é cristão sabe disso, porque a gente passa por prova, e de repente vem ali uma bênção que você menos espera. Da onde você menos espera, a providência acontece. É Deus. Porque você ama, porque você respeita, porque
porque você faz a vontade de Deus. Porque quando eu amo, eu faço a vontade. Porque quando eu amo, eu quero agradar. Não é mesmo? A gente ama, a gente quer agradar. A gente quer fazer a vontade. Olha para nós, enquanto seres humanos mesmo. Quando a gente ama, a gente quer fazer a vontade do outro, só para ver ele feliz. Imagina quando eu amo a Deus verdadeiramente, né? E aí é onde as coisas encaixam, é onde entra essa questão de todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu renuncio ao pecado. O pecado é uma doença. Ele leva doenças, né? Doença espiritual, gente, né? Podem até ter muitas pessoas que não concordem com isso, mas o pecado nos leva a adoecer às vezes o corpo, às vezes a alma, às vezes os dois. Quem quer viver no pecado paga um preço muito grande, porque a gente, quando cristão, a gente decide ser cristão quando eu quero seguir, quando eu quero ser fiel, vou ser fiel, vou ser uma cristã fiel. O que acontece? A gente passa por provas, mas a gente tem certeza da vitória. E quando é o pecado, no pecado, o pecado ele me faz, como que eu vou dizer? Ele parece bom e atraente, ele é atraente, na verdade, eu quero dizer. Porque se fosse ruim, ninguém estaria ali pecando, né? Ele é camuflado, entendeu? De bom. Porque no começo é perfeito. O final é que vem o amargo. E não adianta vir com aquela, como se diz, com aquela ironia de rebola a xícara, que às vezes o doce está no final, porque com o pecado não tem essa. O doce está no começo e o amargo no final. Logo em seguida vem o amargo. E nós cristão não, a gente tem a certeza da vitória. Porque Cristo nos deu essa certeza na cruz, né? Porque Ele garante que as coisas vão se ajeitar, que a prova, o deserto, a gente vai passar. Porque neste mundo a gente vai ter aflições. Ele mesmo diz. A gente vai ter aflições, a gente vai ter as decepções, a gente vai ter as coisas mesmo da carne, entendeu? Mas ele pede, resistam, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Pelo meu nome vocês vão vencer. Olha que lindo, né, gente? Pelo nome de Jesus, a gente vai vencer. A gente vai vencer as tribulações, a gente vai vencer essas provas, né? E olha que são muitas. Não são poucas, são muitas as provas, mas a gente a gente vai vencer. Porque Cristo nos dá essa certeza, né? Falando também relacionando esse texto aí à pandemia, por exemplo, você às vezes vira para mim e fala, mas como que a gente vê uma coisa boa, né, nesse período de pandemia? Lá no Salmo 91, ele nos garante, Deus nos garante, que aquele que está escondido atrás das suas asas, não há mal, não há praga e não há peste que chegará à sua tenda. E eu confio nessa palavra. Eu confio e creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confio que eu estou guardada nas asas do Senhor e que praga nenhuma chegará à minha casa. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Quando fala em tenda na Bíblia, quer dizer a família, né? Família, não só o pai, mãe, filhos, igual a gente é dividido hoje na sociedade, né? Mas são a parentela inteira. Às vezes até alguns amigos mais próximos ali são incluídos como família, né? E é isso. A gente estando nas asas do Senhor, escondido,
debaixo na sua destra, não há praga, não há peste que vá nos derrubar. Podemos sim contrair o vírus, eu não estou dizendo isso, tá? Porque às vezes a pessoa, mas fulano falou assim, eu tenho fé, e aí? Adoeci. Mas é o seguinte, posso até adoecer, mas Deus vai me levantar, Deus vai me curar, entendeu? Porque aquele que Deus cuida, não tem peste nenhuma, seta nenhuma que é lançada, que ela não caia, que ela não saia, que ela não seja curada, tá? E é isso. Lembremos sempre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu vejo também nesse versículo que eu preciso servir, entendeu? Servir ao próximo. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé e eu preciso servir ao próximo, certo? Porque foi isso que Cristo fez o tempo todo que ele esteve aqui. O tempo inteiro ele nos serviu. O tempo inteiro ele nos serviu. Olha que maravilha, né? E isso é uma bênção. A gente deveria ser assim. Mas a gente quer ser, em grande maioria, servido. E o servido, às vezes, é uma condição muito triste, né? Eu vi uma frase onde meu pai falou, eu não me esqueço dela, e eu sempre que tenho oportunidade diante de alguns assuntos como esse, eu não me esqueci dela. Sobre o seguinte, eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Por quê? Porque há situações em que as pessoas precisam de ajuda e é um pouco triste, né? Ou completamente triste. E aí você me fala, então as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Tudo está no controle de Deus e tudo coopera para o bem do que amam a Deus. Tudo é aprendizado nessa vida, né? Porque se eu estou aprendendo, está cooperando para o bem que Deus tem para mim, para o próximo degrau de vitória que eu vou subir. Não é mesmo? Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou ajudar meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado, claro que tem os pecados, né, gente? Pecado mortal, tem aqueles. Porque sem pecado, a gente, como se diz o outro, nós não vivemos, né? Porque a gente. Nossa carne é fraca, né? Mesmo em oração, mesmo em jejum e mesmo diante da presença. Haverá um momento que a gente vai estar pecando. Então que a gente peque menos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo, eu vou renunciar ao pecado. Eu vou tentar ajudar mais o meu irmão. Eu vou deixar a fofoquinha de lado. Eu vou deixar a soberba. Eu vou tentar matar meu orgulho, né? Porque o ser humano ele é lotado de orgulho, né? E essas coisas eu vou tentar renunciar a tudo isso, a viver sem, para que eu venha ser beneficiado pelo amor de Deus, pela, né, pela a colaboração, pelo tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é mesmo? Então que a gente possa ir ajudar nosso irmão. Às vezes eu não posso ajudar financeiramente, mas a gente pode ajudar com uma oração. Porque muitas vezes as pessoas não precisam nem de dinheiro, muitas das vezes. Não é nem ajuda financeira, às vezes é oração. Porque tem pessoas que às vezes elas não conseguem nem orar por si só. Às vezes a pessoa não consegue sozinha.
É onde eu posso, onde eu consigo orar, eu oro por mim e eu oro pelo irmão, né? Para que Deus também venha cooperar na vida dele, para que as coisas venham cooperar na vida dele, para que ele venha amar a Deus, né? E as coisas venham acontecer na vida dele. E é assim, gente, é isso que eu queria falar com vocês sobre esse. Eu achei ele muito interessante, estava na igreja, né? E eu vi. Esse versículo me chamou muita atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma música até do cantor Fernandinho que fala sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque é esse versículo aqui, né? Então é isso, gente. Vamos amar a Deus, vamos amar o próximo, porque nós somos reflexos de Deus. Deus nos permitiu. Quando eu faço a vontade de Deus na minha vida, na vida do próximo, quando eu faço a vontade, renuncio ao pecado, eu estou sendo semelhante a Cristo. É isso que a palavra diz. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, vem logo falando sobre isso. Ele é um pouco extenso, né? Os versículos 44, 52, 44, 46. Entre eles aí, a gente pode achar onde fala, né? Que Deus nos permite, quando a gente faz a vontade dele, Deus nos permite ser parecidos, semelhantes a Cristo. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Um beijo, a paz de Jesus Cristo, que Cristo esteja nas nossas vidas, que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem e que a gente saiba aproveitar esse bem na nossa vida, né? Para crescer espiritualmente, né? Beijo, eu amo vocês em Cristo Jesus. A paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém?